Amigos queridos, no alvorecer deste dia, encontramo-nos reunidos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, para juntos buscarmos nos ensinamentos felizes do seu Evangelho o norteamento para os nossos espíritos. Senhor Jesus, farol de luz das nossas vidas, agasalha-nos com o seu amor, para que, vivificados por vibrações sublimes, possamos vencer a nós mesmos. Ensina-nos, Senhor, o caminho da gratidão. Ensina-nos, Senhor, a experiência da paz e a oportunidade misericordiosa de servir em seu nome. Envolva, Mestre amado, através das caravanas socorristas, a multidão dos aflitos na terra, para que nesta manhã de luz todos se sintam uma vez mais amparados, socorridos em suas necessidades profundas. Agradecemos, Senhor, a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, que vêm ter conosco nesta manhã, para ombrear conosco este Evangelho. Que as reflexões desse dia possam ser fortes a ponto de sustentar-nos na jornada de cada hora. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito. Este item está trazendo para nós o entendimento do que é preciso entender por pobres de espírito. E temos falado então de todas as derivações do orgulho que são impeditivos de construirmos em nós a verdadeira humildade. Porque se nós não investirmos na dificuldade que se interpõe na minha personalidade para sermos humildes, nós não seremos humildes. Nós vamos entender sobre a humildade, ainda trazendo dentro de nós, cada qual, os seus impeditivos. Então, como o Evangelho é uma sensibilização para a ação transformadora, para nós nos transformarmos, nós precisamos verificar qual a vertente do orgulho que ainda permanece em mim. E nós temos falado, então, de mágoas, melindres, nós temos falado do farisaísmo, né? E outras situações que são corriqueiras no nosso dia a dia e que são o grande anteparo à construção da verdadeira humildade. Então, nós temos hoje começando a refletir melhor sobre o que é mesmo implantar o reino de Deus na nossa intimidade. E dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. É por isso
Por essa razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra Ele. Ontem nós falamos sobre a revolta, que é um outro impeditivo, que é a indignação, a inconformação, né? Ou seja, os meus pensamentos são mais justos do que a situação que eu me encontro. A revolta. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. Vamos começar hoje, e por esses dias todos falaremos sobre o reino dos céus, começando a dizer que o Evangelho diz que o reino de Deus está dentro de nós. Ele não está em algum lugar, está dentro de nós. Onde ele se inicia, segundo o Evangelho, no coração. Por que o reino de Deus se inicia no coração? Porque simbolicamente seriam a nascente dos sentimentos. E o que é o reino de Deus? Um estado de consciência onde prevalecem os sentimentos nobres. Esse é o reino dos céus. Mas para que prevaleça em nós esse estado de consciência, permeado por sentimentos nobres, sublimes, nós precisamos limpar as sujidades morais, porque os simples são os limpos. São limpos de alma, ou seja, são perispíritos mais organizados que os nossos, menos sombrios que os nossos, menos predispostos a morbidades que os nossos. Então, se o espírito não investir em drenar as suas sujidades para ser simples, né, ele não chegará ao estado de humildade. Essa drenagem desses conteúdos começa na aceitação, na vontade de Deus. Então, o ignorante que possui essas qualidades, simplicidade de coração, ele tem mais receptividade às leis de Deus do que muitos, entre aspas, sábios das letras dos homens, mas que trazem profundas impregnações do mal. Vamos compreender isso. Ontem, quando falamos da revolta, a revolta é o espírito que está contrário à vontade de Deus em sua vida. E qual é a vontade de Deus em nossas vidas? A vontade de Deus é que sejamos perfeitos, porque é o único determinismo da lei. Que fomos criados simples, desprovidos de experiência enquanto princípio inteligente, destinados à perfeição. E o caminho da perfeição gera nós arcarmos com a consequência dos nossos atos para fazer essa harmonização do perispírito. Toda vez que eu me ajusto com a lei numa encarnação, eu reorganizo energeticamente o perispírito e aquela área se ilumina. A isso chamamos limpos. Limpos de alma. Quem são os limpos? Os que nessa existência se ajustaram com a lei. Às vezes ainda não repararam, porque a reparação é um ato contínuo ao ajuste. Primeiro nos ajustamos, construímos sentimentos naqueles relacionamentos desafiadores e depois voltamos para fazer todo o bem possível quando não foi possível para nós em outra oportunidade. Então a reparação é eu fazer por aqueles a quem eu magoei ou feri todo o bem que eu não pude fazer pela precariedade do meu momento evolutivo. Então olha que dinâmica que é estabelecer a simplicidade de coração. Porque o simples de coração, ele aboliu o julgamento, ele aboliu a crítica, ele aboliu os entraves sobre o outro, a hostilidade, o desentendimento, ele aboliu. Então, por que ele é simples? Porque ele convive com uma diversidade de espíritos
da mesma forma. Ele vê facilidade para se relacionar com todos de forma tranquila, dentro da diversidade das personalidades que nós somos, né? Então, em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e, em contraposição, o orgulho entre os vícios que nos distanciam de Deus. Então, todas as vezes, nós temos falado isso todos os dias, todas as vezes que deixamos prevalecer em nós o nosso ponto de vista, que está distante de ser a lei divina ou o Evangelho de Jesus, eu rompi com o fluxo divino. E restabelecer esse fluxo não é uma tarefa simples, não leva algumas horas ou dias, é um processo. Porque esse fluxo divino, nós precisaríamos ter uma sintonia mais contínua, para que a fluidez dos espíritos que nos amparam permeassem a nós o tempo todo. Porque a verdadeira mediunidade é esta de servir todo o tempo, na fluidez das forças sublimes que vertem dos amigos espirituais, mas ao chegar em nós são interrompidas pelos vícios do orgulho, na forma de melindre, na forma de mágoa, de rebeldia, do farisaísmo e tudo isso que Emmanuel trouxe para nós, que são os impeditivos de sermos simples e, portanto, com dificuldade de sermos mais humildes. Nós trouxemos do Emmanuel uma página que vai dizer para nós como é então, porque é uma metodologia de aplicabilidade, né, amigos? Como é que nós vamos iniciar? Qual é o ponto de partida que nós vamos iniciar para que a simplicidade, a aceitação da vontade de Deus se faça em nós? Porque nós ficamos tão contrariados com as propostas do nosso planejamento reencarnatório que ficamos ali paralisados. Nós nos paralisamos no nosso processo do planejamento reencarnatório e ficamos ali e levamos uma encarnação paralisados num fato, né? Olha que interessante. Mas Emmanuel traz para nós como que nós vamos superar para sermos espíritos dóceis. Ontem nós falávamos sobre os espíritos dóceis. São dóceis às leis de Deus. Portanto, são dóceis ao bem, são dóceis à verdade, mas não aceitam o que é contrário ao bem e à verdade, porque são dóceis às leis divinas, trazem em suas consciências um filtro do discernimento. Os espíritos mansos e dóceis são mansos e dóceis à vontade de Deus e não à vontade dos homens arbitrários. Por isso são espíritos fortes no discernimento. Então Emmanuel diz no livro Rumo Certo, suportar nossa cruz. O que é a nossa cruz? Até ontem à noite falávamos sobre isso. A nossa cruz, o nosso fardo, é o nosso planejamento reencarnatório. É aquilo que eu trouxe para seguir, me ajustando, reparando, por um lado, e por um outro lado, expandindo os valores que já trouxemos, as experiências que já trazemos, as habilidades, os talentos a serem multiplicados. Nós já temos duas vertentes desse planejamento reencarnatório. Quando Jesus disse: aquele que quiser seguir-me, deixe tudo, pegue a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa que eu vou pegar? A responsabilidade dos meus atos dentro da lei de causa e efeito, ação e reação. Eu vou trazer comigo aquilo que é o maior tesouro quando resolvido. Imagina nós chegarmos ao término da existência
e olharmos para, entre aspas, esse fardo e dissermos, está tudo resolvido. Agora não tem peso, porque me ajustei com a lei. Estou terminando a minha existência experiente nesse aspecto. No que eu preciso terminar experiente? Naquilo que eu trouxe como objetivo da minha existência na Terra. É a temática. Eu preciso chegar no fim, ou no término, na conclusão, nos anos que antecedem a minha desencarnação e dizer, estou experiente nisso, que era o objetivo para o qual eu reencarnei. Então, olha que espetáculo que o Espiritismo nos ensina como aplicar essa aceitação do planejamento reencarnatório para chegarmos à docilidade, à mansuetude dos espíritos simples. Diz Emmanuel, a cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício. Se ele é o nosso modelo e guia, o sacrifício dos interesses pessoais e o exemplo de Jesus precisa ser o nosso modelo todo o tempo. Na nossa, porém, será sobretudo nós em nós mesmos. Aguentar-nos como temos sido nas múltiplas existências passadas. Carregar-nos com as imperfeições e dívidas que inadvertidamente acumulamos. Entretanto, agradecendo e abençoando a lixívia de suor e pranto no resgate ou na tribulação com que as extirparemos. É sentir a dificuldade, agradecendo e abençoando com o suor, com o pranto dos sacrifícios pessoais todos os dias. Em muitos episódios difíceis da existência, consideramos demasiadamente amargo o cálice da prova redentora que se nos destina. Mas, de maneira geral, não é a medicação providencial nele contida que nos aflige, e sim a nossa própria debilidade em aceitá-lo. Então, nós falamos que a rebeldia, a revolta, ela impede que o espírito aceite com gratidão a Deus aquele aqui chamado medicação providencial, aquela situação que eu necessito passar e sentir no íntimo do meu ser que eu estou passando aquilo que me é absolutamente necessário. Mas como o próprio Evangelho tem nos mostrado, nós podemos atenuar esse fardo, essa prova, essa dor? Sim, nós podemos receber ações intercessórias dos espíritos superiores que aplacam a nossa dor e também nós podemos ter ações que diminuem a nossa dor. E isso nós vimos no capítulo passado, todo o tempo, o quanto as nossas ações atenuam a nossa dor e o quanto os espíritos amigos também podem interceder em nosso favor. Mas mais que isso, é importante o que é que eu estou fazendo com a consciência que hoje tenho da necessidade de eu passar por aquela situação. Em numerosas crises do mundo, julgamos excessivamente pesada a carga, ou peso, ou fardo dos desenganos que nos fustigam o espírito. Então, em toda a existência, nós somos frustrados nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, nos nossos desejos. Nós somos frustrados naquilo que chamamos ilusões. Porque se fosse uma necessidade, passaríamos, atingiríamos o objetivo. Não sendo uma necessidade, aquilo que tanto almejamos, nós não conseguiremos, porque é da providência divina não conseguirmos. Porque se conseguíssemos, poderíamos ter um desastre moral.
E, portanto, os nossos apelos, quando não coincidem com aquilo que eu vim fazer na Terra, eles serão para nós um elenco de frustrações. No entanto, não é o volume das desilusões educativas que nos são indispensáveis aquilo que nos faz vergar os ombros da alma, e sim o nosso orgulho ferido, a se nos esfoguear por dentro do coração. Quando nós estamos em crise de tormentos, de conflitos existenciais, nós estamos nos debatendo conosco mesmo, né? Nós ficamos naquela angústia, naquela oscilação de humor, naqueles momentos muito difíceis. E Emmanuel coloca que são desilusões educativas, para sermos o quê? Limpos, simples. Então isto não é necessário, aquilo não é necessário, e o espírito vai se despojando de tudo que não é uma necessidade evolutiva para ele. Quando Jesus disse, né, tome a sua cruz e siga-me, tome o planejamento reencarnatório, porque Jesus passou por uma via crucis simbólica, onde aquelas passagens são grandiosos exemplos para nós. E nós também trazemos a nossa via crucis, que são etapas existenciais do planejamento reencarnatório. Porque Jesus é o modelo e nós não poderíamos ter planejamentos reencarnatórios distantes do modelo de Jesus. Então nós vamos ter que nos curvar, nós vamos ter que sermos trabalhadores simples e humildes, nós vamos dar o testemunho da verdade, e todo aquele momento em que Jesus exemplificou na Terra, com o semblante sereno todo o tempo, porque compreendia que estava dando um exemplo para a humanidade e que se havia alguma dor, a dor do sofrimento da ignorância do outro. Todos aqueles que Jesus amou, que é toda a humanidade que ele ama, né, estavam ainda em um estado aturdido de ignorância. E para quem ama alguém, ver o outro num estado de aturdimento espiritual não é simples. Mas Jesus nos esperaria ao longo dos milênios, continuando a dar para nós os seus exemplos. Então, não é o volume das desilusões educativas que nos são indispensáveis, aquilo que nos faz vergar os ombros do peso das atribulações do mundo. Não é isso, é o orgulho ferido que nos impede de sermos espíritos simples e humildes de coração. O orgulho ferido, ele é uma característica do melindre, da característica daqueles que têm o ponto de vista muito arraigado, que não representa a força do bem, mas que ele muitas vezes quer prevalecer aquele pensamento, né? Então, amigos, suportar nossa cruz será tolerar as tendências inferiores que ainda nos caracterizam, sem acalentá-las, mas igualmente sem condenar-nos, por isso diligenciando esgotar em serviço, em paciência, em serenidade e em abnegação a sucata de sombras que ainda transportamos habitualmente. Vamos compreender na nossa intimidade essa questão. Não adianta nós termos sintomas de aflições terrenas relacionados às culpas do passado. Quando as culpas geram tormentos de remorso em nós, significa que não estamos no planejamento reencarnatório. Porque quando estamos nas diretrizes seguras do planejamento reencarnatório, nós vamos transformar as culpas do passado em serviços, em responsabilidades adquiridas.
Porque nós reencarnamos para quê? Para sanear as culpas. Então, se eu estiver vivenciando mesmo os sentimentos que o meu planejamento reencarnatório me estimula, eu não terei tormentos. Guardem bem isto. Os tormentos existem quando eu estou convivendo com aqueles a quem vim, mas não estou construindo sentimentos. É bem sutil, mas se nós estamos querendo fazer do Evangelho uma aplicabilidade, nós precisamos ter esse olhar para conosco. Não adianta, vamos tolerar as nossas más tendências sem acalentá-las, sem reforçá-las. E ao contrário disso, e sem condenação, mas nós vamos esgotar isso. Precisamos esgotar, como diz aqui o Emmanuel, as sucatas de sombras que ainda transportamos habitualmente e que não nos tornam espíritos limpos e, portanto, não somos simples. Então, como esgotar estas sucatas de sombra que ainda transportamos, que não sejam em trabalho, em serenidade, em abnegação, no fundo de nossas atividades de reabilitação perante a nossa própria consciência. Então, a doutrina espírita nos dá passo a passo como é que nós vamos fazer essa drenagem perispirítica para sermos simples. Há pessoas absolutamente desprovidas de bens materiais que não são simples. Porque a simplicidade a que Jesus se referiu é de alma. Quando o cego de Jericó foi curado por Jesus, ele disse que aquele homem espírito estava limpo. Era só a enfermidade do corpo. Porque os nossos corpos terão muitas enfermidades, que não significa necessariamente que o espírito esteja doente, né? Então, chorar em muitas ocasiões, mas nunca desesperarmos. O desespero e o desânimo, eles nos paralisam. Errar ainda vezes inúmeras, no entanto, retificar-nos em todos os lances da estrada, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Então, o reino dos céus se inicia nos sentimentos. Quando o sentimento está estruturado, ele vai compor os ditames da consciência e vai fazer parte da nossa moralidade. E é esse o conteúdo que o Espírito está nos mostrando, que é a verdadeira docilidade e simplicidade. Reconhecer-nos no espelho da própria consciência. Nós e a nossa consciência frente a frente. A consciência jorra um fluxo divino nos porões sombrios da anterioridade. Mostra para nós, na forma de sintomas emocionais, o que é que está em desajuste em nós. Com a lucidez que a doutrina espírita já nos faculta, vamos investir nesse foco. Então, finalizando, resignar-nos com as nódoas e as cicatrizes emocionais da culpa que ainda se nos estampam na face espiritual e acatar no trabalho e no sofrimento a presença de cirurgiões divinos, cujo esforço nos regenerará os tecidos sutis da alma, preparando-nos e instruindo-nos para o mundo melhor. Então, essa mensagem valeria a pena nós lermos muitas vezes, o que é mesmo suportar nossa cruz ou aceitar a vontade de Deus manifestada em nosso planejamento reencarnatório para sairmos dessa existência espíritos mais limpos, portanto, mais dóceis à vontade de Deus. Vamos então continuar amanhã e fazer a prece.
Amado Mestre Jesus, em seu nome, Senhor, agradecemos estes momentos simples, onde os ensinamentos de vida eterna clareiam os nossos corações de esperança, nos preparando para tarefas maiores a cada dia, à medida em que nos transformamos nos parâmetros do Evangelho de Jesus. Na progressividade da esperança, Senhor, mergulhamos nesta hora, descortinando novos horizontes a seguir, tendo olhos de ver, sensibilidade de registrar a dor do outro, como sendo também a nossa dor, descortinando os compromissos que assumimos perante a nossa consciência, para que sejamos a cada dia mais trabalhadores simples, pequeninos, na vossa seara de amor. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, encerramos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre.